estar identificando quem é essa igreja. Além disso, irmãos, a Bíblia diz que essa besta, ela tinha cor escarlate. E Isaías 1,18 diz que a cor escarlate é a cor do pecado. E quando a Bíblia diz que esse reino está com a cor do pecado, é porque tudo que você vai encontrar que procede de lá é do pecado, procede do diabo e não de Deus. Porque a Bíblia diz que a salvação é por fé, essa igreja prega que a salvação é por obras. A Bíblia diz que o nosso intercessor é Cristo, essa igreja prega que há sacerdotes aqui na terra. A Bíblia diz que o único para quem nós devemos confessar os nossos pecados é Deus, eles dizem que você tem que confessar o teu pecado para o padre. Tudo que sai dessa igreja é pecado, irmãos. E por fim, diz ainda que essa besta estava repleta de nomes de blasfêmia. Nós muitas vezes usamos a palavra blasfêmia para diversas circunstâncias diferentes, mas a Bíblia traz uma palavrinha específica que explica a nós o que significa blasfêmia. Lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 33, é-nos explicado qual é o simbolismo bíblico para a palavra blasfêmia. João capítulo 10, versículo 33. Jesus havia feito muitos milagres aqui. E os judeus tinham a intenção de matar a Jesus por causa de tudo que ele havia feito. Então Jesus agora pergunta a eles, mas vocês vão me matar por qual boa obra que eu fiz? Por qual delas que vocês vão me matar? E agora os judeus respondem no versículo 33. Responderam os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti? Irmãos, blasfêmia é alguém sendo homem querer se passar por Deus. Existe alguém em uma grande igreja que é também um país que tenta tomar a prerrogativa de Deus ou não tem? Existe, irmãos, existe. Voltando para o capítulo 17 de Apocalipse, nós estamos fazendo esse estudo de uma maneira mais rápida, irmãos, para que dê tempo de a gente ver tudo. Os que quiserem ter uma visão mais ampla dessa profecia, depois podem adquirir o livro O Oitavo, ou 6 DVDs da série de Apocalipse 17, que falam sobre esse tema, com mais descrições. E agora, irmãos, a Bíblia diz que essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças e esses 10 chifres, a própria profecia, um pouco mais à frente, irá nos explicar o que é. Apenas lembrem, 7 cabeças e 10 chifres. No versículo 4... vai dar uma outra descrição dessa igreja. Diz assim, ó, achava-se a mulher, ou vamos ler já entendendo, achava-se a igreja vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. Eu gostaria de pedir para que o irmão passasse o slide. E vejam, irmãos, a Bíblia nos dá todas as características desse império. Disse que essa igreja estaria vestida de púrpura e de escarlata. E como vocês veem, o Papa Bento XVI está vestido de escarlata, de vermelho. E os cardeais atrás dele estão vestidos do quê? Púrpura. Outro detalhe. A Bíblia diz que ele estaria adornado de ouro. E aquele cajado e as vestes ali ao redor da parte vermelha, tudo é bordado com ouro. Outro detalhe, pedras preciosas e pérolas. Na coroa do Papa, ela é formada por pérolas e por pedras preciosas. Todas as descrições que a Bíblia dá, irmãos, batem exatamente com esse sistema corrompido. Esse sistema que tem deturpado a palavra de Deus. E por fim, irmãos, a Bíblia diz que há um cálice cheio de abominações. Amados, digamos que nós tivéssemos aqui um copo cheio de água, está no seu limite, e eu colocasse uma gotinha a mais de água, o que ia acontecer com esse copo? Transbordar, irmãos, transbordar. Deus tem um limite de misericórdia. Por mais incrível que isso pareça, irmãos, Deus tem um limite de misericórdia. E no capítulo 16, a Bíblia diz que esse limite de misericórdia se transborda e culmina nas 7 últimas pragas para o mundo. Essa igreja atingiu o limite da misericórdia de Deus. Não dá mais para Deus suportar. E qualquer abominação a mais que essa igreja venha cometer, acabará. E no versículo 5, diz que na fronte dessa igreja estava escrito um nome, um mistério.
Babilônia. Babilônia, irmãos. Vocês sabem o que significa a palavra Babilônia? Confusão. Confusão. Irmãos, tudo que nós vemos na Igreja Católica é confusão. Nada é claro de acordo com a palavra de Deus. Nós só vemos confusão. A Bíblia diz que é A Igreja Católica diz que é Z. Tudo ao contrário, só confusão. E ali diz, irmãos, no versículo 5, que essa Babilônia é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E agora eu faço uma pergunta muito séria aos irmãos. Para que uma mulher seja mãe, o que ela precisa ter? Filhos, certo? Ok. Um ser humano, o filho do ser humano é o quê? Ser humano, correto? Agora, a mulher que é mãe aqui é o quê? É uma igreja. E para que uma igreja tenha filhos, os filhos dela vão ser o quê? Igrejas, irmãos. Se a igreja mãe é a Igreja Católica, a Bíblia nos está dizendo que há filhas da Igreja Católica hoje. Como nós entendemos quem são as filhas da Igreja Católica? Simplesmente, irmãos, são aquelas igrejas que não têm pregado a verdade da palavra de Deus. Todas aquelas igrejas que têm aceitado as falsas doutrinas que essa igreja tem pregado, são chamadas de filhas da grande Babilônia. E o detalhe, irmãos, há poucos dias esse mesmo Papa Bento XVI, ele fez uma declaração dessa espécie, dizendo assim: nós não podemos considerar as outras igrejas como irmãs da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas. Confirmando o que está escrito, irmãos. Isso é só para que nós estejamos atentos que a profecia está se cumprindo. E agora, irmãos, o versículo 6 é o versículo chave para que nós não tenhamos dúvida de quem está falando. Diz assim: então vi a mulher embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Irmãos, para que alguém fique embriagado, precisa beber pouco ou muito? Muito, irmãos. E a Bíblia diz que essa igreja bebeu muito sangue de santo. Irmãos, 100 milhões de pessoas, é bastante sangue ou não? Pois é, irmãos. Foi esse o número das pessoas que foram mortas pela Inquisição feita pela Igreja Católica. 100 milhões, irmãos. E quando João viu essa cena, ele ficou admirado. E no versículo 7, o anjo diz assim para João: por que te admiraste? Imagina, irmãos, vocês acabam de contemplar uma cena com 100 milhões de cristãos sendo mortos. E então o anjo chega para você e pergunta: por que você está admirado? Parece uma pergunta meio sem nexo, irmãos. Qualquer um de nós ficaria admirado vendo essa cena. Mas o que o anjo queria demonstrar, irmãos, é que o que está por vir é muito pior do que o que já passou. Muito pior. E ele diz assim, ó: eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A partir de agora o anjo iniciará a explicação dessa profecia. Ele diz assim no versículo 8: a besta que viste foi e já não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Imaginem o seguinte, irmãos. O anjo chega para vocês e diz: ó, eu vou explicar o que vocês viram. E ele diz assim, ó: a besta que você viu era, já não é, vai subir do abismo e vai para a perdição. Provavelmente João deve ter ficado com aquela interrogação na cabeça. Ué, o que o anjo está dizendo que vai me explicar? Complicou mais a minha ideia. Não dá essa impressão que ele complica mais? Era, não é, subir do abismo, o que é isso? E João ficou com aquela interrogação. Portanto, o anjo, a partir de agora, vai explicar o que ele disse no versículo 8. Porque no versículo 9, ele já começa dizendo assim, ó: calma, João, aqui há sentido que tem sabedoria. Por mais que pareça que essa palavra não tem sentido, João, tem um sentido e tem sabedoria. E ele diz assim: as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Gostaria de pedir para que o irmão Rogério passasse o slide. Irmãos, isso que vocês veem aí, são o que nós conhecemos como 7 colinas de Roma. Para que não houvesse dúvida do que está falando, irmãos, o anjo dá agora para nós a localização geográfica dessa igreja, para que nenhuma dúvida ficasse de quem está falando. Ela se veste de vermelho, se veste de púrpura, é adornada com ouro, matou os santos e por fim ele diz, ó,
vai estar lá em Roma. Porque a única cidade no mundo, irmãos, que está entre 7 colinas é a cidade de Roma. E agora ele diz assim, no versículo 10, 9, algumas versões é no versículo 9, algumas no versículo 10. E são também 7 reis. As 7 cabeças são também 7 reis, irmãos. Mas como nós vamos identificar 7 reis? Quem é o rei da Igreja Católica? O Papa. Muito bem, o Papa. Só que, irmãos, triste notícia. Porque até hoje já houveram 264 papas. Como nós vamos identificar quem são os 7? É por isso, irmãos, que a palavra nunca dá uma palavrinha sem ela ter um sentido especial. Nós temos aqui o pastor Jairo, certo? E eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. O pastor Jairo, ele é rei? Ele não é rei, mas ele é um líder religioso, não é? É. Assim também é o Papa, irmãos. Ele é um líder religioso. Mas a Bíblia está dizendo que o Papa teria que ser o quê? Rei. E é aí que nós chegamos no ponto certo. Irmãos, o Papa teria que se tornar rei para que nós iniciássemos a contagem de Apocalipse 17. No ano de 1929, irmãos, pelo chamado Tratado de Latrão, Benito Mussolini, que era um ditador italiano, deu um pedaço de terra de Roma para o Papa, o chamado Vaticano, e a partir daquele ano, o Vaticano passou a ser o menor estado do mundo, o menor país do mundo. E a partir do ano de 1929, o Papa se tornou o quê? Rei. E se nós contarmos os papas a partir de 1929, nós poderemos identificar o tempo em que nós estamos na profecia. Vamos lá, então, iniciar a contagem. Irmão Rogério, pode passar ali para o próximo. Ali no versículo 10 diz assim: desses 7 reis, 5 caíram. Vamos analisar todos juntos. O Papa que recebeu o poder foi o Papa Pio XI. O Papa Pio XI morreu, veio o Papa Pio XII. O Papa Pio XII morreu, veio o Papa João XXIII. O Papa João XXIII morreu, veio o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI morreu, veio o Papa João Paulo I. E a Bíblia diz que esses 5 caíram ou morreram, certo? No tempo da profecia, esses 5 papas já haviam morrido. Mas quando João contemplava a profecia, ele disse que um existia. Quem que era esse que existia? João Paulo II. Quando João contemplou a visão, quem ele viu no poder? João Paulo II. E depois de João Paulo II, ele disse que ainda viria outro, que é o que nós temos hoje no poder, Bento XVI. E lá no versículo 10, falando a respeito de Bento XVI, diz assim: e quando chegar, convém que dure pouco tempo. E agora eu vou dizer algo aos irmãos. Quando Bento XVI foi escolhido como Papa, perguntaram a ele por que ele escolheu o nome de Bento para ser Papa. O nome dele é Joseph Ratzinger. Por que você escolheu o nome Bento? Sabe o que ele respondeu? Porque todos os Bentos duraram pouco e eu sei que o meu reinado será curto. Irmãos, eles sabem de tudo. Eles sabem dos enganos que o diabo tem. E por isso Bento XVI diz que ele vai durar pouco, confirmando o que a profecia está dizendo. Ele vai durar pouco. E agora, irmãos, estamos vivendo exatamente no tempo do 7º rei. O 7º rei dura pouco. E vejam só, quem que é que vem depois desse 7º rei? Versículo 11. E a besta que era, vamos traduzir, a besta que era papa e já não é mais papa, também é ele o 8º. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Irmãos, a Bíblia diz que depois do curto reinado de Bento XVI, e ele já está há quase 5 anos no poder, virá o 8º. E esse 8º virá e já virá direto para a destruição, irmãos. Esse 8º, a Bíblia chama ele de besta. Mas quem é esse 8º? Que a Bíblia diz que procede dos 7, mas como procede dos 7? Dos 7 que nós vemos ali, 6 já morreram. Só um que está vivo, que é o Bento XVI. Como que a Bíblia diz que o 8º procede dos 7? Vamos entender isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. Vamos agora voltar para o versículo 8. E ver que no versículo 8, João usa as mesmas palavras do versículo 11. Veja só. A besta que viste era e não é,